Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que você está aí assistindo esse vídeo, mas feliz demais, né, de poder ter mais uma oportunidade aqui com vocês, da gente poder conversar um pouco, falar sobre um assunto que é muito recorrente, né? Eu tenho procurado sempre falar assuntos que possa impactar a vida do maior número de pessoas, né? Então, eu vejo claramente como existem pessoas com um problema de obesidade, sobrepeso, e eu queria conversar com vocês. É claro que os óleos essenciais são incríveis, né, na solução de muitas coisas, mas eu entendo que eu preciso ser transparente, sabe? E falar que o óleo essencial ele atua muito na parte física, mas o óleo essencial, sem dúvida nenhuma, ele é incrivelmente reparador. Ele é incrivelmente eficiente quando a gente fala da parte emocional. E quanto mais eu estudo sobre como os óleos essenciais impactam, né, a vida das pessoas, eu percebo quanto os óleos essenciais, como as questões físicas têm uma relação íntima, né, com a questão do emocional. E é claro que, por exemplo, você pode usar um óleo essencial que vai ajudar no seu metabolismo, que vai acelerar o seu metabolismo, que vai diminuir a sua vontade de ingerir doce, vai controlar a glicose do seu sangue, a insulina. Tudo isso os óleos essenciais vão fazer sim, mas é importante a gente saber que somos, eu bato sempre nessa tecla porque é muito importante a gente ter isso muito claro, que somos seres, né, um sistema, né? Então, baseado nisso, não adianta eu continuar tomando 2, 3 litros de refrigerante por dia e achar que vou emagrecer. Não adianta eu achar que eu posso comer macarrão todos os dias e que vou emagrecer. A menos que eu tenha um metabolismo fora do comum, a menos que eu ingira macarrão todos os dias, mas ao mesmo tempo gaste mais energia do que eu consumo, porque a conta é fácil de ser feita, ó. Se você ingere, desculpa, se você ingere 3.000 calorias e gasta 1.500, essa conta não fecha, né? Então, para algum lugar vai essa gordura. Para nós mulheres vai para o bumbum, vai para as coxas, vai para o abdômen, né? Para os homens, às vezes a protuberância é um pouco maior na região abdominal, mas o fato é que para algum lugar ela vai, se você não gastar. Então, o que a gente precisa ter em mente? Eu sou uma pessoa grande, né? Eu sou alta. E eu tive alguns problemas lá atrás, eu ficava muito frustrada, porque eu sempre ia comprar alguma roupa e tem gente que se diverte, né, indo às compras. E para mim era muito difícil, porque eu nunca achava nada que me servisse. Apesar de eu não ser gorda, né, não estava tão acima do peso assim, mas pelo fato de eu ser grande, as coisas não me serviam e aquilo me deixava muito, muito frustrada. E eu comecei a estudar como emagrecer de forma saudável. E aí o que aconteceu? Eu comecei a pesquisar e ver o quanto o glúten faz mal para a nossa saúde. Nem quero entrar muito nessa seara, tá, gente? Porque existem muitas pessoas boas aí que falam muito a respeito disso com muita propriedade, né, e com muita autoridade. Eu estou falando do que eu fiz para mim no sentido de que como que eu vou emagrecer de forma saudável? E aí eu estudei que o glúten não faz bem para a nossa saúde, não faz bem para a saúde de ninguém o glúten. O glúten ele vira uma espécie de cola nas nossas vísceras. E aí tudo que você ingere, ainda que você faça consumo de alimentos saudáveis, você não vai ter o benefício disso. Por quê? Porque essa cola que fica entre as suas vísceras, as nossas vísceras, não permite que o seu organismo absorva. Então, se você puder cortar o glúten da sua vida, porque não tem valor nutricional, como ele baixa o carbo branco, né, farinha branca, essas coisas, ele é de rápida absorção. Então, o que acontece? É uma descarga muito grande de açúcar, de glicose no seu sangue, aí o seu pâncreas precisa trabalhar muito para produzir insulina, e quando a insulina está em ação, automaticamente a enzima que processa o seu metabolismo para queimar a gordura, elas não trabalham juntas. Então, o que é importante a gente saber? Que se você come um carbo de rápida absorção, você vai ficar saciado mais rápido, mas você vai ter mais fome mais rápido, você vai ficar
sabe, com sonolência depois do almoço, você vai ficar logo, você vai ter fome, vai ter baixa energia. Então, se você puder trocar um carbo de baixa absorção para um carbo de rápida absorção para uma lenta, então ele vai soltando gradativamente, né, a glicose no seu sangue, então a insulina não precisa trabalhar tão firme, então você consegue ter um equilíbrio nisso. Então, o que eu sugiro? O que eu, Cláudia, já não faço há muitos anos. De vez em quando eu como carbo, né? Não vou negar isso, mas e o carbo vicia, gente do céu. Tem gente que sofre de abstinência de carbo. Você acredita? Por quê? Porque a pessoa come, o carbo ele te vicia. Então, assim, se você puder substituir o carbo de absorção rápida, muda para uma lenta, vai tirando aos poucos, mas o fato é que se você puder cortar o glúten da sua vida, você vai ter certeza como o seu abdômen vai reduzir de forma drástica e como as coisas que você for consumindo que forem nutritivas vão fazer mais efeito para você. Eu não sei se vocês sabem, devem saber, mas o Dr. Henry Ribeiro há muitos anos bate nessa tecla de que para um copo de refrigerante você precisa tomar 40 copos de água para melhorar o pH do seu sangue, porque ele deixa o seu sangue extremamente ácido. Então, se você toma refrigerante, por favor, pare de tomar, ou pelo menos diminua muito. Eu há muitos anos eu não tomo refrigerante. E assim, se você fizer algumas combinações, qual que é o resultado esperado? Que é mais fácil de acontecer é que dê certo. Por quê? Porque você está fazendo um conjunto de coisas que vão te levar para o resultado que você quer. Ah, eu vou emagrecer 20 quilos em uma semana? Claro que não. Não, porque você pode até emagrecer num peso muito grande em espaço curto de tempo. Mas aí você vai estar fazendo uma dieta extremamente restritiva. Ninguém aguenta fazer o que é muito difícil por muito tempo e não se sustenta. Então, assim, o que eu te convido? Eu te convido para um estilo de vida mais saudável. E aí inclui uma alimentação melhor, uma atividade física, uma noite de sono bem dormido, o equilíbrio emocional. Gente, aí tudo isso, ó a balança como fica linda, sabe? Porque é isso, né? Quando você consegue colocar pequenas ações no seu dia a dia que vão refletir, gente, a gente precisa ter um tempo para nós, a gente precisa ter um tempo para se dedicar só para você, nem que seja um banho gostoso, demorado, pinga uma gotinha de óleo essencial lá no chão. E se você tiver numa cidade aí que tá frio, que eu acho que agora essa época do ano nenhum lugar é frio, mas uma água quentinha vai subir aquele vapor gostoso. Tire momentos para você, né? E aí, quando você alia uma alimentação saudável, uma prática de atividade física, ainda que não precisa ser nada intenso, né, todo dia não, mas se você colocar pequenos hábitos, bons hábitos no seu dia a dia, junto com os óleos essenciais, o resultado com certeza vai vir e vai ser incrível. Eu vou compartilhar com vocês. Eu queria também falar, antes da gente começar a falar efetivamente sobre os óleos, que assim, quando a gente fala na parte emocional, e eu sempre falo isso, são estudos que baseado numa centena de milhares de pessoas. Ai, Cláudia, mas isso não bate comigo, isso não tem nada a ver comigo, o que você está falando. Ok, e tá tudo bem. Por quê? Porque somos seres únicos, né? Então, não tem problema. E por isso que eu trago uma variedade de óleos, porque um ou outro eventualmente pode casar com você. E às vezes a pessoa, ouvindo algumas coisas, você faz essa internalização e a reflexão sobre. Eu acho que pode ser por aí mesmo. Então, eu trouxe esses óleos, eu escolhi esses óleos porque são os óleos que são mais, que tem uma disposição maior, uma predisposição maior, aí nas emoções que são o gatilho para a obesidade. As emoções que fazem com que você dispare a sua ansiedade, a sua vontade de comer mais do que você, porque às vezes a gente tem um buraco emocional e a gente quer cobrir, quer tampar esse buraco, quer acabar com essa dor, com esse sofrimento, com algum vício, seja alimentar, seja no álcool, seja no fumo, não importa. É sempre uma fuga. Regra geral, os psicólogos, né, os estudos falam que pessoas que têm um problema de sobrepeso são pessoas que têm uma criança interna
magoada, tímida, que tem medo de se expor, e aí ela se protege nesse corpo mais gordinho, né? Então, vocês vão entender mais sobre isso ao longo da apresentação aqui que eu vou fazer para vocês. Então, eu te convido a uma reflexão sobre o que a obesidade pode estar ocultando, né? O que esse corpo um pouco acima do peso que esse corpo acima do peso tá escondendo. Então, vamos compartilhar essa tela aqui para vocês irem me acompanhando. Vamos lá. Bom, a aromaterapia, ela tem muitas vertentes, né? E uma delas é que você pode sim emagrecer de forma saudável, mas isso não é uma coisa assim, né? Não passe de mágicas. Para a gente ter um resultado bacana, é aquela coisa que eu sempre falo do hoje, amanhã e depois, né? A gente precisa se manter no hábito saudável sempre. Por isso que é um convite para um estilo de vida, né? Não é um tratamento. É um novo estilo de vida. Você vai vai inserir no seu dia a dia hábitos bons, hábitos saudáveis, hábitos que vão te trazer qualidade de vida. Então, eu gosto de trazer alguns números para vocês entenderem do que a gente está falando. Mais de 55% da população adulta no Brasil tem excesso de peso. Mais de 19% está obesa. Então, assim, esses dados são de 2018. Isso pode ser que esse número seja ainda maior. Então, assim, tem muita gente fora do peso. E aí, o que acontece? A gente tem percebido, né, e tem estudos que relatam que o humor tem tem uma relação muito grande entre o excesso de peso e questões de humor. Vamos lá. Uma crescente percepção entre os cientistas estudam que a obesidade e a psicologia pode ser a parte mais importante por trás da perda de peso. Sustentável, né? Eu não sei se vocês sabem, mas só 5% das pessoas que fazem redução do estômago, né, aquela cirurgia bariátrica, só 5% das pessoas se mantêm magras. Sabe por quê, gente? Porque o problema não está no estômago, está aqui, está na cabeça. Então, assim, você precisa cuidar qual é o gatilho que está disparando. Entende? Eu acho que a gente vai entender ao longo dessa apresentação de hoje, mas vamos lá. O sentido, aqui a gente está buscando mostrar para vocês que existe uma coisa muito maior do que fome. Porque a fome, né, tem esse pesquisador que ele fala assim, a fome não está no estômago, nem no nível de açúcar do sangue. Ela está na mente, e é justamente por isso, né, porque a gente precisa rever isso. O que está te causando fome, né? E aí os cientistas estão descobrindo cada vez mais que melhorar o humor da pessoa, ajudar a pessoa a lidar com a depressão, com a ansiedade, quanto mais a gente lida bem com isso, melhores são os efeitos e os resultados com os óleos essenciais. Então, a boa notícia, sem dúvida nenhuma, os óleos essenciais podem sim ajudar a gente a melhorar e controlar essa questão do humor. Eu coloquei só esses 3 óleos aí para falar sobre humor, porque todos os outros óleos que eu vou falar, tem uma relação muito íntima com a sensação do que desperta, né? Quais são os gatilhos que despertam a ansiedade, e aí eu trouxe outros óleos. Mas a bergamota é um óleo maravilhoso, eu sempre falo da bergamota, né? Eu uso todos os dias porque é um óleo da autoconfiança, né? É um óleo que te traz para pôr a cara no sol, né? Então, adoro. Tangerina é um óleo maravilhoso porque ele trabalha muito no sistema linfático, né? Um diurético potente, mas também, ao mesmo tempo, ele melhora muito a questão do humor, da agressividade, né? O gerânio é um óleo que equilibra muito os hormônios, que além de te deixar com a pele saudável, ele equilibra a nossa disfunção hormonal. Porque quando você tem esses picos, né, de oscilação de humor, provavelmente você tem alguma questão aí hormonal que não está bem resolvida. Então, são óleos que se você colocar no difusor, com certeza você vai ter uma melhoria significativa no seu humor. E se você não tem o inalador, as bolinhas de algodão vão ajudar bastante, né? Tem o colar pessoal, gente, que é muito legal,
porque você pinga uma gotinha ali, tá sempre próximo, né? Então você pode pegar aqui, tem os de madeira, tem um mais lindo que o outro. Eu acho bem legal, porque às vezes você não, se você não, no seu trabalho não fica assim como eu, num lugar que você possa ligar o seu difusor. Ó, minha fumacinha não tá dando para ver, né? Agora deu. Se você não tem no seu ambiente de trabalho um lugar que você possa usar o difusor pessoal é muito legal, porque você vai sentir. Tem umas pulseiras, né, de pedra vulcânica, e se não tiver nada disso, pega uma bolinha de algodão e fique inalando que já vai resolver sua vida. Eu já falei a semana passada sobre as inflamações, né, que as inflamações emocionais acabam impactando na inflamação do seu corpo, né? Então, alguns óleos são muito bons como anti-inflamatórios, né? Copaíba, sem dúvida nenhuma, é o number one, né? O Líbano, gente, é maravilhoso. O erva doce era um óleo que eu não tinha assim muita afinidade por ele, por absoluta ignorância, por absoluta falta de conhecimento sobre o que o óleo é, e vocês vão ver como ele é um óleo muito legal. O açafrão, né, e a camomila romana, que é um óleo. Camomila romana serve para uma infinidade de coisas, mas também trabalha nessa parte aí inflamatória, né? E aí, assim, dormir bem é uma das coisas que impacta de forma muito importante, porque uma pessoa que dorme mal, ela não tem, é impaciente, ela produz menos, é, ela tá sempre cansada, ela tá sempre para baixo. Então, dormir bem é crucial para você se manter equilibrado emocionalmente, não só na questão do peso, né? No geralzão, dormir bem simplesmente melhora muito, mas o metabolismo também é impactado quando se trata de dormir bem. Então, você ter boas horas de sono, e aí eu sugiro, né, lavanda, vetiver, serenity, que são os óleos que vão ajudar muito. E o limão é um óleo que, além dele fazer aquele detox no corpo, né, como a gente sempre fala, ele também ajuda muito na questão do emagrecimento e também ajuda a melhorar o humor. O limão é um óleo maravilhoso para mexer nesse metabolismo. Eu vou falar sobre alguns óleos aqui, nessa fotinha não estão todos os óleos que nós vamos falar, mas gengibre, limão, peppermint, grapefruit, smart sass e canela são alguns dos óleos que nós vamos falar hoje. E aí eu procurei os óleos que mais se aproximam do objetivo dessa aula, que é perder peso, que é acelerar o metabolismo, que é botar essa gordura para fora do corpo, né? E aí a gente vai começar falando sobre a pimenta preta. A pimenta preta é a mesma que a pimenta do reino, né? É um óleo que ela ativa a circulação sanguínea. Então, quando o seu sangue está trabalhando de forma mais ativa, o que acontece? Não para a placa de gordura, né? Você está sempre mais disposto, você está sempre mais em movimento, o seu metabolismo está sempre, né, mais acelerado. Então, o que ele vai fazer? Ele vai te ajudar a livrar você das toxinas, né? Ajuda no processo digestivo, porque está tudo misturado aí, né? Quando você está com essa circulação do corpo funcionando bem, limpando as toxinas do corpo, ele oxigena as células, né? Então, é um óleo incrível para o sistema endócrino. E o sistema endócrino tem toda a relação aí com o que a gente precisa, né? De estar em dia, é um óleo um sistema que precisa estar em dia para que a gente consiga melhorar o nosso sistema metabólico. Então, quando você aumenta a circulação sanguínea, automaticamente você tem a energia estimulada, né? Você tem... Peraí, deixa eu mexer aqui. Então, o que o óleo de pimenta preta faz na questão emocional? Gente, esse óleo, ele vai te convidar no seguinte, ó, cai na real. Para de se judiar. Quem é você? Qual é o seu eu? Sabe? Porque desde criança, às vezes a gente é ensinado que alguns comportamentos são inadequados, alguns sentimentos você precisa esconder. Então você está sempre sendo reprimido, né? Você está sempre sendo, olha, esconde o que você realmente é. E esse óleo vai fazer justamente o contrário com você. Porque às vezes a gente precisa fingir que a gente é o que a gente não é para agradar outras pessoas, para que a gente seja aceito. Então, não dá, né? Você consegue por um tempo,
E aí, quando você fica por muito tempo, o que começa a acontecer? Disfunção física. Alguma parte do seu corpo vai gritar e vai falar, pera, precisa resolver isso. Então, às vezes a gente tem alguma coisa que a gente olha e não gosta muito, que é indesejado, né? Mas aí você se recolhe, você se reprime, você se esconde. E é justamente isso, né? Quando a pessoa está com sobrepeso, com essa questão da obesidade, é uma pessoa que se esconde atrás daquele corpo, né? Então, a maioria das vezes, os sentimentos que são reprimidos e escondidos, eles vão desencadear em você algum problema físico. E nesse caso, a obesidade está muito relacionada com isso. Então, se você não trata isso, se você não se expressa, se você não se abre para ser o que você realmente é, seja lá o que for, você pode ter uma predisposição a desenvolver uma compulsão, um vício, né? Então, esse óleo ele vai tratar muito questões de você se sentir preso, você se sentir reprimido nas suas emoções. É um óleo maravilhoso e eu adoro. Outro dia o menino falou assim, nossa, você ama todos os óleos? Sim, eu amo todos os óleos, porque cada um tem uma função específica. E quanto mais eu estudo, mais eu percebo, nossa, olha que óleo maravilhoso. Eu não tenho esse óleo, eu preciso comprar. A doida dos óleos. Gente, o Peppermint, vocês conhecem várias aplicações do Peppermint, né? Mas aqui, nesse caso, ele também é um óleo que, assim, como ele tem aquele lance de esquentar e esfriar o corpo, né? Ele é um revigorante, né? Um óleo que também ele te traz para cima, né? Ele te dá o up, né? Ele te ajuda também, e na questão estomacal, como ele deixa você sempre aqui aliviado, esse trato todo aliviado, né? Ele ajuda a aumentar o metabolismo e a diminuir a fome. Então, eu gosto muito do hortelã-pimenta. Ele também estimula o cérebro a diminuir a vontade de comer. Então, você acaba ingerindo menos, né? Quando você lembra menos, igual essa água aqui, tá com toranja. Eu não almocei ainda, são quase 2 horas da tarde e não tô com fome. Então, assim, se tem um dia que eu sei que eu vou demorar um pouco mais para almoçar, eu sempre tomo uma água com ou Smart Sacia ou com toranja. Por quê? Porque são óleos que vão diminuir a vontade de comer. Além disso, esse óleo, ele relaxa os músculos do estômago. Lembra que eu falei? Relaxa, refresca. Então, tudo isso vai reduzir o inchaço abdominal, e aí toda aquela produção e a liberação da bile vai digerir as gorduras de uma forma mais eficiente, né? Então, você pode usar o Peppermint, tanto ingerindo, né, para melhorar essa parte gástrica aqui, como também no difusor para melhorar o seu astral. E aí, na parte emocional, o que ele faz? Ele traz uma alegria enorme de viver, sabe? Ele enche o seu coração de alegria, a sua alma também. Ele revigora o corpo e a mente, porque às vezes a gente tem muitas dificuldades emocionais para superar, né? Coisas que às vezes a gente lembra e coisas que a gente não lembra e não entende alguns comportamentos. Porque não é tudo que a gente lembra, né? Então, 5% da nossa consciência é o que a gente está aqui alerta, né? Fazendo escolhas. E 95% é um iceberg de coisas que algumas memórias boas, outras nem tanto. E algumas a gente simplesmente bloqueia, porque a gente não quer sofrer. Então, esse óleo ele vai te ajudar a superar essas dificuldades emocionais. Ele vai melhorar quando você estiver se sentindo desanimado, sabe? Aquela. Eu sempre uso, né? Mas assim, quando você está precisando fazer algo assim, que daqui 15 minutos você precisa estar bem, para uma audiência, para uma conversa, para uma reunião, não importa. Usa, inala. Você vai ver como você vai se sentir apto a superar qualquer tipo de barreira. As emoções mais abordadas nesse óleo, gente, eu não coloco tudo aqui, porque senão vai ficar uma coisa gigante, né? E aí eu sempre bato naquela tecla de que você procure o seu consultor, procure a pessoa que vendeu os óleos para você. Por quê? Porque essa pessoa vai fazer uma anamnese, vai te falar, olha, eu acho que esse óleo aqui vai ser mais indicado para você. Por que aqui eu estou conversando para várias pessoas com várias necessidades diferentes? Então, eu coloco várias opções, mas o fato é que você precisa conversar com alguém, porque vai montar um protocolo, vai te ajudar a fazer a melhor escolha, tá? Então, quais são as emoções mais abordadas? Uma dor insuportável, uma dor doída mesmo, uma dor sofrida, uma depressão intensa,
a pessoa que está confusa, está se sentindo pessimista, achando que nada mais tem jeito. É um óleo incrível para isso. Eita, fez barulho. Gente, a canela é um óleo que ela é um estimulante também, né? Então, o que ela vai fazer? Ela vai ajudar a controlar o açúcar do sangue. Então, lembra que eu te falei do pâncreas, que libera insulina e tal? Ele vai ajudar nessa função aí do pâncreas. O gerânio também trabalha muito essa função do pâncreas, tá? Mas, assim, esse óleo, como ele é um óleo que te acelera, né? Ele vai deixar o seu metabolismo mais acelerado também. Então, ó, ela é conhecida como um alimento que pode ser adicionado na sua dieta, né? Eu adoro comer as coisas com canela, amo canela. Mas para o metabolismo ela é incrível porque ela ajuda mesmo a queimar mais gordura, tá? Então, na aromaterapia, se você pesquisar sobre quais os óleos que ajudam a controlar a insulina do corpo, a canela, sem dúvida nenhuma, está entre os óleos mais próprios para isso, né? Então, o sangue utilizado ele é mais facilmente utilizado pelas células. Então, ele diminui o acúmulo de gordura, especialmente na barriga, né? Agora, eu tenho uma ressalva para esse óleo que são para as grávidas, porque como ele estimula, ele pode eventualmente aí uma contração, então não indico para as gravidinhas, tá? Na parte emocional, a autoconfiança é o nome desse óleo. Por quê? Porque ele vai te ajudar a quebrar a timidez, ele vai te ajudar a parar de se esconder, de se deixar em segundo plano, né? Todos esses óleos vão promover uma vontade sua, deliberada, de fazer algo para mudar as coisas que você tem vivido hoje. Então, ele vai te ajudar a dissipar esse medo de se expor, de você não tá nem aí pro julgamento das pessoas, né? Então é um óleo que vai te ajudar a falar assim, eu nasci para brilhar, não aceito menos que isso, porque eu tenho os meus valores, eu tenho o meu potencial e ninguém vai dizer que eu não tenho. Então eu amo esse óleo por conta dessa característica, de fazer com que você se empodere, que você fale eu posso e eu vou e eu faço. Então ele vai trabalhar as emoções do tipo, eu sou envergonhado, eu sou tímido, eu não quero aparecer, eu tenho medo, eu tenho insegurança de ser julgado pelas pessoas, então eu nem sou tão bom assim, né? Então esse óleo vai trabalhar muito essa parte aí. Esses dois óleos são os óleos cítricos, né? No geral, eles têm muitas similaridades, mas existem particularidades que só um ou outro tem. Então, eu trouxe os dois porque, assim, são óleos que eu gosto muito, mas na parte emocional, por exemplo, eles têm características bem diferentes, e vocês vão ver. O forte desses dois óleos aí, sem dúvida nenhuma, é o fato deles serem desengordurantes, né? Então, a gordura do corpo, eles vão procurar essa gordura do corpo, vão se agarrar nessa célula aí gordurosa e vão quebrar essa gordura. Esse é o papel dos óleos essenciais cítricos, né? Procurar aquela gordura e grudar nela e acabar e desengordurar ela, né? É um óleo que ajuda muito na questão do humor, né? Ele é um óleo que vai te ajudar muito a ter mais motivação, se sentir mais alegre, se sentir mais ativo, né? E como ele melhora muito a questão da circulação, todo o sistema nervoso é muito beneficiado por toda essa irrigação, né? Por toda essa circulação mais fluida, né? O fluxo acontece naturalmente. Então, o que acontece? As propriedades desses óleos são, assim, para esse caso, antioxidante, que é incrível, adstringente, né? Revigorante, tônico, refrescante. Então, se você quiser fazer uma limpeza facial, é um óleo incrível, né? Para você fazer um demaquilante. O lime, né? Que é o limão Haiti, ele é um restaurador de pele, ele é muito antisséptico, um tônico muito legal. Mas as emoções, eles se diferem um pouco. E aí, qual é a diferença? O limão siciliano, ele vai aumentar a sua concentração, ele vai abrir a sua mente, ele vai te trazer clareza de pensamentos e vai falar, olha, se libera desse sentimento, que esse sentimento não está legal para você. E, ao mesmo tempo, o limão Haiti, o lime, o limão só,
ele vai te ajudar como? Ele vai fazer você internalizar, ver o que está escondido aí no seu coração e falar, seja honesto com você mesmo e se aceite como você é. Porque às vezes a gente quer encaixar o círculo no triângulo. E não dá, né? Essa conta não fecha. Por quê? Porque às vezes a gente quer se manter em padrões. Eu sou uma pessoa fora do padrão, porque eu sou alta. Quando eu falo o meu peso, as pessoas falam, nossa, você pesa tudo isso? Mas, cara, se eu tô no padrão ou não, não importa. Não importa mesmo, de verdade. O fato é que as pessoas querem se encaixar em padrões. Eu nunca vou ser uma mulher magra. Eu nunca vou ser uma mulher minhonzinho, estreitinha. Não, porque o meu biotipo é esse. E eu aceito isso. E sou extremamente agradecida porque esse corpo está me fazendo, está me propiciando a oportunidade de viver essa experiência aqui na Terra. Então, é um templo sagrado, né? Eu preciso cuidar desse templo sagrado de forma com amor. Por quê? Porque desde o dia que eu nasci até o dia que eu for embora daqui, só e somente só o meu corpo vai passar por todas as experiências da minha vida. Então, você concorda que a gente precisa olhar para dentro de nós mesmos, independente de ser um padrão bonito ou feio, porque isso é muito relativo, porque o que é bonito para mim, para você pode ser horrível, e o contrário é verdadeiro. E aí a gente precisa pensar muito, sabe, sobre isso, porque são embutidos, às vezes, na nossa cabeça que para ser bonito tem que ser magro. Agora, eu não estou falando de ser saudável, que é outra coisa. Ah, eu preciso buscar ter mais saúde. Por quê? Porque eu vou ter uma longevidade, eu vou ter uma velhice saudável, eu vou ter uma velhice... Aí, ok. Agora, emagrecer só para poder ficar dentro de uns padrões e tal, não sei. Eu não estou julgando, tá? Quem faz isso e tá tudo certo. Mas assim, fica uma reflexão. Não sei se vale a pena. Então, o limão Haiti, o lime, ele ajuda muito na questão da apatia, tristeza. Gente, eu já atendi gente com pensamento suicida e é muito triste. E esse óleo, ele é maravilhoso para isso. Tangerina. Tangerina é para quem quer fazer uma massagem e uma drenagem linfática, tangerina não pode, é o óleo que não pode faltar nessa massagem. Depois lá no final eu vou passar uma receitinha. Fica até o fim. Ele vai ajudar muito a combater a celulite, então assim, ele melhora muito o aspecto da pele. É um desengordurante, ele potencializa a circulação, né? Ele também gruda, né, naquela célula gordurosa lá e quebra. Ele ajuda na digestão das gorduras. Ele é um apoio fantástico no sistema linfático. Então, assim, para essa questão da obesidade, é o óleo que ajuda muito, né? Ele contribui muito com isso. E aí, assim, tem pessoas que têm muita retenção de líquido, né? Então, ele é um óleo que vai te ajudar aí na retenção de líquido. Então, seja fazendo uma massagem nas pernas ou seja fazendo uma drenagem linfática, você vai ir com mais frequência ao banheiro eliminar os líquidos aí, pode ter certeza. E na questão do humor, ele é sensacional. Para criança, que não é o tema da nossa aula de hoje, para crianças hiperativas, crianças agressivas, é um óleo incrível. Mas ele melhora muito a questão do humor, tá? Como ele contém éster e aldeídos, eles são calmantes e sedativos, né? Então, o nosso sistema nervoso vai estar abraçado por esse óleo. Então, se você difundir ele junto com manjerona, aquele sentimento de raiva que você fica, às vezes, que você quer pegar um pelo pescoço, ou uma tristeza profunda, você teve um choque muito grande com uma notícia, é um óleo que vai contribuir muito com isso. E, gente, sempre que você sentir uma raiva muito grande, o órgão que vivencia isso é o fígado. Então, faz uma massagem aqui na região do fígado, procura o ponto lá no seu pé que tem o fígado, faz uma massagem com óleo que vai melhorar o seu humor, que vai te trazer para esse momento presente, é bacana. Então, a tangerina, ela faz isso. Sabe aquela pessoa que está muito para baixo ou com humor extremamente... Então, a pessoa põe para difundir uma tangerina que com certeza você vai ver a melhora significativa nessa pessoa. Então, tem pessoas que se sentem excluídas, né? Então, ele é um óleo que vai te ajudar a se sentir acolhido. Ele traz essa leveza no coração. Ele te desperta para esse lado mais criativo, ele te desperta para
para as infinitas possibilidades que o universo tem. Então, ele vai fazer o quê? Com que você se sinta vontade de reexperimentar o novo, o velho, não importa, mas você se reinventar, você ter mais ânimo, você ter mais alegria. Sabe aquela alegria inocente da criança que você fala assim, nossa, criança é inocente, né? Eles não estão nem aí para o julgamento, eles vão e faz, se joga e curte aquele momento como se não houvesse amanhã. Esse óleo vai trazer esse sentimento para você. E é incrível, eu posso te garantir. Então, as emoções que são mais abordadas nesse óleo são aquele coração mais pesado, sabe? Aquele pessoa mais. Não se diverte mais com nada, a pessoa que precisa acordar de novo para a vida. Então, porque às vezes a gente se compromete tanto, pega tanta responsabilidade que a gente esquece que a qualquer momento puxa a chapinha e você, ó, tem que ir embora, sem nem dizer adeus. Então, vamos aproveitar, gente. A gente precisa aproveitar. Como eu tenho pensado nisso, sabe? Você pode sim e deve planejar o futuro. Você pode transitar entre o passado e o futuro de uma forma equilibrada. Mas você não pode ficar só lá no futuro porque você pira, você fica com crise de ansiedade e você não pode ficar preso lá no passado porque aí você fica estagnado na vida. É permitido esse trânsito leve entre lá e cá, mas o fato é que você precisa estar aqui agora. Porque quando você está no aqui e agora, é que você realmente planta coisas que vão te trazer prosperidade no futuro. E prosperidade em todas as áreas da sua vida, seja financeira, seja emocional, seja relacionamento, seja família, não importa, seja trabalho, seja carreira profissional. Porque prosperidade é isso, gente. É aquela nossa roda da vida, aquelas 12 áreas da nossa vida, elas precisam estar equilibradas. É fácil? Óbvio que não. Não é, não estou falando que é fácil, mas quando a gente tem a consciência que precisa melhorar, isso já é um grande passo para você falar assim, eu vou me programar para que essas coisas aconteçam. Porque quando você fica preso, você vai para o futuro e fica lá, você se preocupa com algo que pode ser que não aconteça. E você fica preso no passado, você fica cheio de mágoa por coisas que você queria que acontecesse e que não aconteceu. E isso não vai te levar a lugar nenhum. Então, vamos plantar hoje, porque a colheita, como é que é? O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória, né? Então, se você planta alguma coisa hoje, você vai colher o que você plantou amanhã, depois, daqui 3 meses, não importa. Não sei o que você está plantando. Mas o fato é que se você plantou morango, você não vai colher abacaxi. Então, qual que é a minha percepção disso? É que a gente precisa, sim, se dar a chance de viver de uma forma mais livre. Não é irresponsável, mas é sem julgamento. É sem querer encaixar o triângulo no círculo. É a minha percepção desse momento que eu estou vivendo. Nossa, filosofei hoje, hein? Esse grapefruit. O pessoal adora esse óleo, né? Porque ele diminui vontade de doce, ele acelera o metabolismo, o cheiro dele é uma delícia. O sabor também é bem bom, eu gosto. É diurético, é estimulante, é tônico. É um óleo muito, muito legal. Então, assim, como ele trabalha aí no hipotálamo, ele diminui o desejo de comer. E te deixa mais confiante, faz você se sentir melhor, mais positivo. E aí ele vai te ajudar muito na questão da compulsão alimentar. Então, a toranja, ele tem essa substância rara, que é nutcatone. Não sei se a pronúncia é essa, tá, gente? Mas essa substância, ela estimula a produção da enzima que aumenta os níveis de energia. E aí, automaticamente, o seu metabolismo fica acelerado. Então, ele vai te impedir a ganhar excesso de peso. Vai facilitar a queima de gordura, porque ele contém muito limoneno, né? Então, a queima de gordura fica garantida com esse óleo. E aí, a parte emocional dele, o que que é? Ele vai te ensinar o verdadeiro respeito e a valorização do seu corpo. Era o que a gente estava falando, né? Eu entendo que eu tenho esse corpo aqui. Eu posso melhorar uma coisa ou outra? Claro. Eu acho que a gente tem que se olhar no espelho e se achar bacana, se achar legal e gostar do que vê.
né? Mas a gente não pode ser dependente de algo imposto por não sei quem que inventou que para ser bonito tem que ser magro. Então, assim, isso para mim não serve, isso para mim é totalmente excluído. Então, eu não me coloco, eu não me encaixo em padrão nenhum. Meu padrão sou eu mesma que faço. Se as pessoas gostam ou não, tô de boa com isso, não me incomoda, entende? Então, quando você pensa nisso, que o que você é isso aqui, e aí você pode melhorar sim, buscar saúde, buscar qualidade de vida, enfim. Mas assim, não se maltrate, sabe? Não faça dieta severa, não faça aquele negócio que você faz pingando sangue, não pode, porque você está sendo negligente com o seu corpo. É o que eu falei lá atrás, né? Ele é a única coisa que vai estar com você do começo do primeiro respiro ao último, é o que vai estar com você. Então a gente precisa tratar o nosso corpo bem, com amor, né? Então esse óleo ele vai promover essa relação, sabe? Essa relação de amor, essa relação positiva entre você, espírito, e você, corpo, né, físico. Então, ele vai te ensinar que nenhuma comida vai tampar esse buraco que está dentro de você. E é por isso que a gente precisa resolver esse gatilho, né? Qual é o sentimento, qual é a emoção, qual é o evento que passou, que te fez uma ferida, e a gente vai ver um óleo aí que é para feridas, que a gente precisa cuidar, tá? Então, assim, ó, quando você entende isso, você começa a ter clareza de pensamento e fala, bom, mas para que eu vou abusar no meu alimento, né? Se eu sei que não é fome real que eu sinto, é um outro tipo de fome. O gengibre é um óleo também mega estimulante, ele é muito legal, ele ajuda muito na questão digestiva, né? Porque às vezes tem pessoas que têm problema no trato intestinal, né? No trato gastrointestinal. Então é importante a gente ter óleos que auxiliem e que promova o equilíbrio nessa parte digestiva, né? Porque tem gente que tem problema de indigestão, né? Tem aquele inchaço abdominal, porque às vezes, pode nem ser gordura, né? Mas pode ser um inchaço abdominal por conta de gases, né? Por conta de uma comida que não caiu bem. Então, o gengibre é um óleo que trabalha muito bem isso. E aí, esse óleo é o óleo do empoderamento, né? Ele convence as pessoas de estarem plenamente presentes, né? Aqui, ó, participar da sua vida agora. Lembra que eu falei lá atrás, né? É um óleo que te convida a falar, vem aqui, vamos viver o aqui e agora. Ele vai te ajudar a ser bem-sucedido. Mas para você ser bem-sucedido, você precisa se comprometer. E aí o seu resultado está intimamente ligado com o seu comprometimento, com a sua atitude. Outro dia eu ouvi uma frase que eu achei muito interessante, porque às vezes a gente fala, né? Fala, eu vou fazer tal dia uma dieta, e tal dia eu vou começar a fazer tal coisa. Mas não faz nunca. Espera janeiro, espera a próxima segunda, espera qualquer coisa é motivo para deixar para depois. Mas o seu comprometimento tem que ser de atitude. E aí eu ouvi a frase era a seguinte, eu mais vejo do que ouço. Porque às vezes a pessoa fala, mas ela não age. Então, se você entrar na ação, na rota de ação, é o que vai fazer com que você tenha realmente sucesso nos seus resultados. Então, vai abordar sentimento profundo, sabe aquele sentimento que a pessoa se sente vítima, né? Se sente impotente diante das situações da vida e não espera. O fato é que você precisa entender que não são circunstâncias externas que vão mudar a sua vida. O que vai realmente, de fato, mudar a sua vida é a sua postura e a sua atitude que a gente conversou lá atrás, né? Então, você é dono do seu destino, ninguém mais. Só você pode tomar atitudes que vão te levar para o resultado que você quer, entendeu? Então, as emoções mais abordadas, né, com esse óleo são a vitimização, sabe? Você se sentir incapaz, você se sentir derrotado, você não se sente capaz de ser responsável pela sua própria vida, pelas suas próprias escolhas. Bem legal. Olha esse óleo, erva doce. É um óleo que ele também ajuda a diminuir a questão da vontade do carboidrato. Lembra que eu falei lá atrás que o carboidrato você também é viciado em carboidrato, né? Então ele vai te ajudar a sentir menos falta do carbo. Então, à medida que você for diminuindo, é um óleo que te ajuda nisso.
a sentir menos o efeito da falta do carbo. Então, você pode inalar, você pode tomar, né? Você pode passar nos pulsos. E ele, junto com a bergamota, ele vai ajudar a baixar triglicérides. E na parte emocional, o que ele vai fazer? Ele vai apoiar o indivíduo com um sentimento enfraquecido de si mesmo. Sabe aquela pessoa que não tem confiança nela mesma? Então, ela vai te ajudar a reacender essa paixão pela vida. Vai falar, bom, eu posso, eu consigo, eu tenho essa integridade comigo mesmo, sabe? Então, é um óleo que vai te ajudar a se sentir pronto para tomar suas próprias decisões. E as emoções mais abordadas desse óleo são aquelas pessoas que são insensíveis com o próprio corpo, sabe? Que não tem esse amor pelo corpo físico. A falta de desejo, sabe? Aquela vontade, aquela pessoa sem vontade, né? Então, é um óleo que trabalha muito bem isso. Bem, a sálvia esclareia, eu uso muito sálvia esclareia para outras coisas e descobri que ela também pode nos auxiliar na parte do emagrecimento. Como? Como ele ajuda a combater o estresse oxidativo, né? Ele tem um antioxidante, então ele vai ajudar muito na questão de você ter uma longa vida, né? Uma vida melhor e com mais qualidade. E ele também ajuda a diminuir inchaço. Então é um óleo que é bem bacana para você reduzir esse inchaço. Mas o que eu vejo muito no Salve Esclareia é que é o seguinte, como ele tem essa capacidade de equilibrar os hormônios, então a sua oscilação de humor vai ficar muito melhorada com ele, né? Então você não vai ter tantas mudanças de humor com ele. E antigamente na Grécia ele era conhecido por um óleo que causa limpeza dos olhos. Por quê? Porque ele tinha capacidade de limpar os problemas. Aí você fala, nossa, vou usar esse óleo pro resto da vida, porque ele vai limpar todos os problemas da minha vida. Não. É que entende que o universo tem tantas possibilidades, você tem tantas, e às vezes a gente limita. Fala, ai, só isso resolve o meu problema. E não. E aí quando você tira essa venda dos olhos, você tira essa lente e olha com uma lente que amplia as possibilidades, você sim retira os problemas da sua frente. Então, é um óleo que limpa os olhos nesse sentido. Ele vai te limpar das dificuldades e vai falar, bom, olha, tem várias possibilidades aqui, né? Então, como propriedade, eu listei essas que eu considerei mais importantes no sentido de que ele é um astringente, né? E um tônico potente. E ao mesmo tempo ele é calmante, sabe? Aquele sedativo, sem te deixar prostrado, sem te deixar apático, mas te deixar sereno para você ter as melhores decisões. O juniper é um óleo muito, muito antigo. Ele é um dos óleos que foi encontrado, ele era usado para embalsamar corpos na antiguidade. Lá na Grécia, muitos achados, né, no Egito e tal, muitos achados tinha resquícios de juniper ou zimbro, né? Ele é conhecido pelos esses dois nomes. Mas como ele ajuda muito no sistema digestivo, no sistema nervoso, ele vai te ajudar nesse tratamento da obesidade. Por quê? Porque ele é um desintoxicante, adstringente, ele é um limpador. Ele limpa, ele te limpa por dentro e aí ele te limpa emocionalmente também, né? Um diurético, estimulante potente. Lembra que eu te falei do óleo que cura as feridas? Então, ele cura a ferida física, mas ele cura ferida emocional. Então, é um óleo espetacular porque ele eleva a sua consciência, ele te faz se sentir conectado fisicamente e espiritualmente. Além de deixar a sua energia, o seu campo energético elevado, sabe? Então, é um óleo que vai te trazer um sentimento de saúde, de amor, sabe? De amor com você mesmo. E aí é um óleo que vai trabalhar muito nas questões de vícios e compulsões. Então, eu gosto muito desse óleo. Bom, o Smart Sass é o super queridinho, né? Porque ele é um blend de óleos, né? Ele já vem com vários óleos nesse blend que faz o quê? Tem toranja nele, né? Então, aquela vontade de doce aumenta o seu metabolismo. Então, se você for fazer uma atividade física, o que eu sugiro? Você toma umas 2 gotinhas e aí você leva a sua garrafinha para o treino e vai tomando durante o treino, né? Um excelente pré-treino e durante o treino você pode usar também. Ele vai equilibrar essas questões de açúcar no sangue, né?
você vai ter o controle do doce, aí você vai ter um maior controle com o uso do Smart Sasse. Então, se você usa ele, você automaticamente vai diminuir as calorias aí do que você do que está sendo ingerido. Então, eu gosto muito de sugerir que você faça o uso do Smart Sasse sempre antes de alguma atividade física, que ele vai aumentar o metabolismo. Ah, mas eu só faço uma caminhada, não tem problema. Usa ele mesmo quando você fizer só uma caminhada. Mas durante o dia, se eventualmente você não for fazer nenhuma, não tem problema você tomar, tá? Então, esse é um óleo considerado da beleza interna, porque ele, sabe aquela coisa de se aceitar, que a gente estava conversando agora há pouco, né? De você se aceitar como você é? É claro, ele ajuda nessa questão de auxiliar a perda de peso, mas ele trata esses padrões emocionais que são gatilho, né, para você aumentar de peso, para você se esconder dentro desse corpo que está essa criança interior que a gente precisa acolher essa criança, saber o que está magoando essa criança e curar, né? E aí quando você cura essa criança interior, aí você para de ter necessidades e de vícios, né, de compulsões, que você faz isso como uma fuga, né? Então aqui a gente vai ajudar o quê? É você encontrar um sentimento de autoestima. Ele vai te ajudar a se aceitar como você é, mas principalmente saber que não tem expressão ideal, né? O ideal é o que você pré-definiu para você mesmo, né? Não tem corpo ideal. A gente não precisa ficar nesse rótulo, né? Nessa caixinha. Então ele vai te convidar a abraçar o seu corpo e falar assim: eu amo o meu corpo do jeito que ele é, posso melhorar, posso, vamos buscar saúde, vamos, mas você se amar por o que você é, sabe? E não por o que você aparenta ser para ninguém. Então as emoções mais abordadas nesse óleo são a autocrítica, a pessoa se sentindo feia, ou algum tipo de aversão pela sua aparência física. O Petitgram, ou a laranja amarga, né? Ele é mais conhecido como Petitgram. Ele é um óleo que é extraído da folha da laranjeira. Porque tem a laranja, tem o neroli, que é da flor de laranjeira, e o Petitgram, que é da folha de laranjeira. Então, ele é um óleo que tem muitas propriedades de reduzir essa vontade de comer. Então, se a pessoa tem excesso de fome, ele vai ajudar muito, porque ele também ajuda na instabilidade emocional. Então, ele pode ser inalado, né, ao longo do dia. Você também pode fazer a ingestão dele na água, que vai te ajudar bastante. Bom, ele é um revigorante, né? Então, ele ajuda a te refrescar até os seus sentidos. Ele não só refresca o seu corpo físico, ele vai refrescar, inclusive, os seus sentidos. Então, a fadiga mental, a depressão, são todos sentimentos que ele vai te ajudar a elevar isso. E aí, o que acontece? Ele vai te alegrar. Alegra o seu coração, alegra a sua alma, né? E vai diminuir aqueles sentimentos de tensão, aqueles sentimentos que não acrescentam em nada na sua vida. E aí, a função cardiovascular é muito potencializada com esse óleo, né? Ele é um antioxidante potente e o sistema imunológico vai ficar em dia com esse óleo. Gente, a bergamota, todo mundo sabe, né? Que eu falo muito da bergamota para todo mundo e é um óleo que pode ser usado pode e deveria ser usado por todos, porque é um óleo que ajuda muito na questão de controle de ansiedade, de tristeza. E às vezes a pessoa tá triste, ela vai e come, 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 né? Então é um óleo que traz muita autoestima. Então é um óleo que ele vai interromper esse ciclo, sabe, que deixa a pessoa compulsiva. Ele vai ajudar você a revigorar os seus pensamentos, te trazer pensamentos mais positivos e vai te mostrar o seguinte: não é a ingestão excessiva de comida que vai te trazer um sentimento de alegria. Então, o que ele vai trabalhar? Aquele sentimento de desespero, né? A pessoa está tão desesperada que ela ataca na comida. Autoaceitação, amor próprio, enxergar a vida com mais otimismo, com mais abertura de possibilidades, né? Porque às vezes a pessoa fica pensando: eu não sou bom bastante, eu não sou amado, na verdade eu nem sou tão bom assim. Então, tudo isso só diminui você, né? Isso não acrescenta em nada na sua vida, muito pelo contrário. Então, ele possui uma propriedade muito grande de limpeza.
né? Então, essa limpeza que ele promove, ele acaba tirando, sabe, essas energias, esses pensamentos de falta de esperança, de falta de amor próprio. Então, ele promove mesmo essa limpeza. É um óleo incrivelmente elevador. Adoro esse óleo. Então, ele vai te ensinar que você pode se amar incondicionalmente, independente de qualquer coisa. Então, quais são as emoções mais abordadas com esse óleo? Baixa autoestima, né? O autojulgamento, né? Que você fica se falando aquela vozinha interna. Sabe aquele diálogo interno que fica falando: ah, eu não sou bom assim, não. Então, a gente precisa acabar com esse diálogo interno urgentemente. Aí eu mandei aqui agora para finalizar, eu queria falar para vocês o seguinte: esses óleos, eles podem ser feitos, ou você faz numa base, né, que eu sempre falo dessa base aqui, né, que tem lá na do Terra. É uma base que você pode usar para fazer massagem, mas eu acho que o óleo essencial, nesse caso, ele pode ser melhor, porque vai ajudar a deslizar, sabe? Para ajudar a fazer uma drenagem linfática. Então, esses óleos, você pode passar tanto na parte onde você quer emagrecer, os óleos aí que podem ser ingeridos, eu falei. Então, você pode não só fazer a massagem, mas também você pode no difusor, por meio de inalação. Então, assim, é um óleo incrível. Esses óleos todos vão ajudar muito a queimar essa gordura local. Eu não coloquei tangerina aqui, agora que eu vi, mas tangerina é incrível para você colocar nessa receitinha aqui. Agora, a única questão é, como tem cítrico nessa receita, você não deve se expor ao sol, porque são fotossensíveis, né? Tem a toxicidade, né, do óleo. Então, se você passar e sair pro... Opa, pera. Se você passar e sair pro... Caramba, cadê eu? Tô aqui. Eita. O que houve comigo? Deixa eu parar aqui, stop. Então, quando a gente usa esses óleos, o que que acontece? Você não pode se expor ao sol porque pode manchar a sua pele, né? Então, eu espero sinceramente que essa conversa de hoje tenha contribuído para que vocês façam uso do melhor óleo no sentido de, tanto nessa parte emocional, mas na parte física, né? De você poder diminuir essa ansiedade por comer, melhorar a vontade de doce e você se sentir mais disposto, se sentir com um humor mais elevado. Eu espero sinceramente que essa aula tenha contribuído um pouco mais para isso. E semana que vem a gente tem mais um assunto aí. Eu não sei, mas eu tenho a impressão que vai ser sobre crianças. Tá na pauta aí de reuniões, vamos ver. Mas o mais importante é o seguinte, é que por mais que eu traga conteúdos aqui para vocês, por mais que eu fale sobre todo o potencial dos óleos essenciais e que são verdadeiros, né? O potencial é incrível. Tem uma coisa que só você pode fazer. Eu posso vir aqui e trazer esse conteúdo. Os óleos podem fazer o que eles fazem, mas só se você der o primeiro passo e se der a oportunidade de usar, de experimentar e sentir esses benefícios. Então, se permita fazer o uso dos óleos essenciais de uma forma que você realmente sinta os efeitos, tá bom? Então, dá o primeiro passo. Se eventualmente você não tiver algum óleo, chama o seu consultor, fale com ele, que eu tenho certeza que ele vai ter um enorme prazer em te ajudar a fazer a melhor escolha, tá bom? Um beijo, fica com Deus e até a próxima!